Cidadania italiana em 2022. Sim, um vídeo sobre o próximo ano. Por quê? Porque os processos de cidadania italiana, de reconhecimento de cidadania italiana, que tem maior sucesso em termos de calma, de êxito, de tempo para fazer todas as etapas, são aqueles feitos com planejamento. Então, você que está pensando em reconhecer sua cidadania italiana em 2022, esse é o momento de fazer o trabalho de base, que é o trabalho de montagem de pasta, o trabalho de pegar uma pasta com os documentos, ir fazendo as buscas, ir elaborando esse processo. E para isso eu vou trazer algumas orientações nesse vídeo sobre o que você deve fazer, quais etapas que são importantes nesse momento de pré-cidadania, o que você tem que ficar atento e o que você pode deixar para depois, a médio e longo prazo para o reconhecimento da cidadania italiana. Ressaltando que eu somos italianos, é especialista em todas as etapas de de reconhecimento e de pós-cidadania italiana, depois tem AIRE, Estado Civil, muitos outros serviços que são feitos depois da cidadania italiana. Então, qualquer dúvida você pode nos contatar no WhatsApp, a gente responde em no máximo 24 horas, uma resposta personalizada, e se ficar alguma dúvida, a gente marca uma videochamada gratuita com você para te mostrar todos os caminhos possíveis da cidadania italiana e como que a gente pode te ajudar. Bom, vamos lá. Cidadania para 2022. Teve alguma mudança no processo de cidadania italiana em si? Não, pessoal, não teve nenhuma mudança no processo de cidadania. Você continua necessitando das certidões inteiro teor, fazendo a conexão de você ao seu antepassado italiano. Esse é o coração do processo, essa é a alma do processo, é a base do processo. Depois tem a CNN, alguns outros documentos complementares que podem surgir em casos específicos, como, por exemplo, uma declaração pública de maternidade, alguns outros documentos pontuais que aí depende da análise do caso. Pois bem, você tem que formatar toda a sua linha. É o primeiro passo. Tem pessoas que chegam aqui e falam pra gente, olha, eu sei até o meu pai, até meu avô, onde estão as certidões, eu quero ir avançando para trás, porque primeiro você anda para trás e depois você volta para o presente, é uma viagem no tempo. Primeiro passo, começar a emitir as certidões dos antepassados. A gente sempre recomenda, comece pelo antepassado mais antigo que você tem informações básicas, que são local e data de nascimento e nome. Então, se você sabe do seu avô, já pule direto para ele, emita a certidão dele inteiro teor, vá para o seu bisavô, vá para o seu trisavô, vá para o seu tetravô, vá avançando nessa linha até que conste numa certidão brasileira em inteiro teor, sempre emitido em inteiro teor, que tem um italiano. A partir do momento que surge um italiano, você vai começar a procurar o documento dele na Itália. Se em qualquer uma dessas etapas surgir uma dúvida, você precisar de uma ajuda de um profissional, você pode contatar Somos Italianos, que a gente ajuda nessa organização, nessa pesquisa genealógica, busca registros cemiteriais, busca também registros religiosos, busca também tudo que você precisar de documentos na Itália. Então, desde o documento religioso, que pode ser na Itália ou no Brasil, a gente verifica a viabilidade desse processo, enfim, faz tudo sobre essa parte de montagem de pasta. Mas, basicamente, você tem que andar para trás. Se você já fez isso e já localizou todas as certidões, então assim, você sabe onde nasceu o antepassado italiano, sabe onde ele casou, sabe onde ele morreu. E os seguintes da linha, você sabe tudo isso. Você tem que primeiro, antes de tirar qualquer conclusão sobre os seus documentos, emitir tudo em inteiro teor. Sabe esse pulo que eu falei no início? De você começar pelo seu avô, pelo seu bisavô, por onde você tem a informação mais antiga? Depois que você chegou no italiano e montou essa linha mais antiga, você começa a emitir as certidões das pessoas para frente. Para quê? Para ter todas as certidões em inteiro teor. Nascimento, casamento e óbito de todos da linha. Do italiano até você. Quando você tiver todas em inteiro teor, você tem que fazer um processo de análise dessas certidões para ver possíveis registros errados, possíveis registros que necessitem de retificação. Não tem como fazer isso antes, por quê? Muitas pessoas no raciocínio lógico também nos contatam dizendo, Leonardo, eu já sei que tem um erro no sobrenome, já tenho que pedir retificação? Calma, primeiro você tem que emitir todos os documentos para depois analisar todos os pontos. Tem muitos pontos que vão além do nome e sobrenome, tem datas, tem filiação, tem muitas questões que têm que ser analisadas e você só consegue analisar com uma certidão de inteiro teor. As pessoas também perguntam, posso emitir uma certidão simples primeiro só para analisar e depois emito a inteiro teor? O que acontece? A certidão em inteiro teor tem mais dados que a certidão simples. Ponto base. Se na certidão simples você não consegue ver todos os dados, como que você vai fazer uma análise conclusiva se depois você vai emitir uma certidão que novos dados vão aparecer? Então, o primeiro passo é emitir todas as certidões em inteiro teor. Então, você faz todas essas emissões,
ou nos contrata para fazer, ou contrata outra empresa, mas é importante que você faça essas emissões. Quando você tiver toda a linha montada, você tem que fazer uma análise e verificar possíveis retificações. Depois disso, você começa a fazer o planejamento financeiro, se você vai fazer o reconhecimento da cidadania italiana na Itália, se é por via judicial, se a sua linha é um caso da via paterna ou é um caso da lei de 1948 da cidadania materna, tem todas essas questões a serem analisadas. Mas antes de ter esse coração do processo, você não consegue tomar decisões. Não tem como você planejar já direto a ida para a Itália. Chegar falando, olha, eu quero ir daqui 1 ano para a Itália sem ter os documentos ainda. Não tem como fazer um planejamento do final sem ter antes a base. É como se fosse um prédio, você tem que começar pela estrutura e ir subindo nessa questão da cidadania. Então, se você tem um plano de reconhecer a cidadania italiana em 2022, tudo continua basicamente como era. A pandemia afetou muito, prazos mudaram, algumas coisas ficaram bem mais lentas, outras coisas ficaram mais rápidas. Por quê? Porque o serviço remoto, a questão de agendamento remoto, tudo isso teve que começar a ser implantado em órgãos que ainda não trabalhavam dessa forma. Por quê? Porque a pandemia exigiu que isso acontecesse nesse momento. Então, se você quer fazer o reconhecimento da cidadania em 2022, o primeiro passo é esse, montar a base do seu processo. O que acontece normalmente? Você chega em algum ponto que trava essa busca. Ou seja, emitiu algumas certidões, chegou num ponto que você não sabe onde está a certidão da pessoa anterior, do antepassado. Esse é um ponto muito importante. Quando chega nesses caminhos cruzados, nesses problemas que sempre acontecem, 90% dos casos acontecem, você tem que ter calma e fazer buscas específicas de cada ponto da sua linha familiar e pode nos contatar para fazer isso. O reconhecimento da cidadania italiana, ele pode ser feito via administrativa na Itália, em que você pede junto às prefeituras italianas o reconhecimento da sua cidadania após você ser registrado como residente, tá certo? Tem que sim viver na Itália, tem que ter uma casa em seu nome, tem que conseguir esse passo a passo para chegar até o reconhecimento da cidadania italiana na Itália. Você também pode fazer a solicitação via judicial, via Tribunal de Roma. Você pode também fazer a solicitação, entrar na fila dos consulados no Brasil. Cada consulado tem a sua jurisdição e engloba vários estados. Então, tem opções sim para você seguir. Mas todas essas opções que você pode seguir precisam de uma base que é muito semelhante. A estrutura do processo é ter um italiano na linha, preencher todos os documentos inteiro teor, verificar se tem algum impeditivo, se ele é da região do Império Austro-Húngaro, se tem a questão da Lei de 48 que obriga a ser um processo judicial da via materna. Tudo isso é feito numa análise que você mesmo pode fazer se você estudar a fundo o processo. Nada da cidadania italiana é impossível de fazer sozinho. Só que se você for fazer sozinho, você tem que estudar muito e ter muita certeza do que você está fazendo. Se precisar de auxílio em qualquer uma das etapas, você pode contatar Somos Italianos, verificar como a gente trabalha e como a gente consegue te ajudar. É muito importante fazer o planejamento financeiro para 2022 se você pretende fazer o reconhecimento da cidadania. Então você vai ter custos de emitir todos os documentos no Brasil, possivelmente fazer uma reemissão ainda no Brasil com as retificações, ou seja, o documento veio errado, você pediu para o cartório ajustar esse documento vai ser ajustado e você vai ter que pagar uma nova emissão desse documento. Você vai ter que traduzir, vai ter que apostilar, mas cada etapa tem o seu tempo. Primeiro, fazer todas as emissões. Não comece a traduzir e apostilar certidões enquanto você não recebeu todas as outras. Em muitos casos, as pessoas também relatam: Leonardo, emiti a minha certidão do meu pai, do meu avô, falta ainda do meu bisavô, do meu trisavô, mas essas mais recentes que eu já consegui, já mandei traduzir e apostilar. Mas e se depois você precisa retificar? E se você não consegue ir para a Itália imediatamente, as certidões passam do prazo? Tem que ter atenção nisso. O primeiro ponto é montar toda a linha para depois fazer a análise. Quando a análise estiver concluída e você verificar que não tem nenhum erro, você traduz a apostila e planeja a ida para a Itália. Agora, se tem algum erro, você espera retificar tudo. Quando a retificação estiver pronta, você vai estipular uma data de ida para a Itália e aí planejar a tradução e apostilamento. Tradução e apostilamento é uma etapa rápida. 15, 20 dias você resolve tudo isso. Então, deixe para fazer isso no momento que você tenha previsibilidade de quando vai para a Itália. E eu quero saber, nos comentários, deixa ali as principais dúvidas que vocês têm sobre o processo de reconhecimento de cidadania. Você que está planejando 2022, 2023, se tem alguma dúvida sobre pesquisa, também entre em contato com a gente ali no WhatsApp, é a forma de contato mais rápida, simples. O nosso suporte vai te responder em até 24 horas. E se ficar alguma dúvida, a gente vai marcar uma reunião, a gente vai conversar, eu, o Lucas ou qualquer membro da nossa equipe da Somos Italianos vai conversar com você, esclarecer ponto a ponto para que você saiba o que você está fazendo,
em que etapa você está, o que a gente recomenda, tudo isso de forma gratuita, para que aí você conheça Somos Italianos e a gente possa avançar nessa questão da cidadania italiana. Gostou do vídeo? Deixa o like, faça inscrição. Não esqueça de participar, de entrar ali nos comentários, deixar suas dúvidas, que isso nos ajuda muito. Muito obrigado e até o próximo vídeo.